Trazer uma palavra ao teu coração hoje, amém? Abra sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 1, do versículo 15 ao 16. E nós temos uma palavra para compartilhar com você. Eu prometo tentar ser breve, porque a gente já correu o nosso horário hoje. Mas eu quero compartilhar isso com você, no teu coração, para que você saia daqui ricamente abençoado e ricamente transformado pela palavra viva de Deus, que é a única coisa que pode transformar as nossas vidas. Amém? Se você encontrou, se coloque em pé para a gente ler Gálatas 1, de 15 a 16. Acharam? Diz assim o texto: mas Deus me separou desde o ventre materno. Fala assim: Deus me separou desde o ventre materno. E diz assim: e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. E aí termina dizendo: não consultei pessoa alguma. Em outra versão diz: não consultei nem carne, nem sangue. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos a Tua palavra e pedimos a Tua palavra, Senhor, de forma integral para o nosso coração. Nós não queremos viver de acordo com o nosso próprio entendimento, a nossa própria verdade, mas nós queremos ser radicalmente transformados pela Tua palavra. E nós colocamos nela a nossa esperança, a esperança de que a Tua palavra é a única coisa que pode transformar a nossa vida de verdade. Então que a Tua palavra seja revelada a nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. O tema dessa mensagem é: se Deus falou, está falado. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: se Deus falou, está falado. Tem uma musiquinha de um CD, de um DVD cristão que fala: se o mestre falou, da Aline Barros, está falado. Amém? E é curioso a gente olhar a vida do apóstolo Paulo, porque é alguém que tem uma consciência muito bem estabelecida de quem ele é em Deus. A maioria dos nossos problemas são problemas porque nós temos a dificuldade de entender que somos filhos de Deus. Nós temos dificuldade de entender quem é o nosso Pai. E nós temos dificuldade de aceitar que Deus nos deseja, que Deus quer através de nós, que Ele seja visto através de nós e possa transformar essa geração. E às vezes nós andamos por aí como se nós estivéssemos vivendo para um qualquer, né, para um propósito qualquer. Não, queridos, Deus nos chamou, como o apóstolo Paulo diz aqui, e Ele nos separou desde o ventre para um propósito específico. Você tem um propósito a viver nessa geração. Você tem algo a realizar nessa geração, e esse algo está muito além daquilo que você sonhou, daquilo que você imaginou, daquilo que você possa ter estabelecido como propósito para a sua vida. Deus tem algo para você. Amém? Quantos creem nisso? Então a pergunta que devemos fazer então é se nós realmente temos vivido essa vida de Deus. Se nós temos essa consciência que Deus nos escolheu, que em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, morrendo na cruz do Calvário, nos torna hoje um com Ele. E agora nós estamos debaixo do cuidado e do senhorio de Deus. Então nós temos uma missão, nós temos um dever, nós temos uma vida a viver. E essa vida não depende de nem carne, nem sangue, como o apóstolo Paulo diz. Você não é aquilo que o mundo diz que você é. Você não é aquilo que o teu pai e tua mãe disse para você. Você não é aquilo que a fábrica está dizendo para você. Você é aquilo que Deus já estabeleceu de antemão para que você seja. E se você crê nisso, muda a sua história. Muda a sua vida, porque tira de você toda a limitação, toda a desculpa, toda a distração, tudo aquilo que começa a ser construído na sua vida para te afastar do propósito perfeito que Deus tem para a sua vida. Deus tem uma história para escrever. Deus tem algo a fazer na sua vida. E essa palavra é para você que está aqui nessa manhã e talvez você está meio distraído. Talvez você está meio olhando para a sua própria vida. Talvez você está se esquecendo. E se Deus falou que Ele tem um propósito na sua vida, é porque Ele tem um propósito na sua vida.
Que se Deus falou que nós somos a sua igreja, nós somos sacerdócio santo, geração eleita, o povo escolhido, nessa geração nós somos isso. E nós precisamos tomar posse disso e viver aquilo que Deus tem para nós, e viver aquilo que Ele preparou, separou e nos capacita a viver. Não viveremos isso porque somos capazes, mas viveremos isso porque Ele é a nossa capacitação. Ele é a nossa esperança, é nele que está a nossa esperança. Eu sei que nós fomos lá semana passada no acampamento de jovens e a gente chorou demais de ver quase 70 jovens chorando, rendidos aos pés do Senhor. E eu sei que eles voltam para casa como nós voltamos para casa, olhando para a vida e dizendo assim: são muitos os desafios, são muitas as lutas, são muitos os ambientes que não contribuem nada para aquilo que Deus quer fazer na vida deles. Mas nós sabemos também que se Deus escolheu cada um desses jovens, se Deus os chamou para uma obra, por maior e mais impossível que essa obra possa parecer, se Deus estiver no comando e nós estivermos debaixo dessa obediência e sujeição a Cristo, nós sabemos que essa obra vai se cumprir, porque é desejo de Deus e não nosso. Então nós precisamos guardar o nosso coração nisso. Essa realidade só é possível para aqueles que são guiados por Deus em tudo que faz. Quantos aqui desejam ser guiados pela voz de Deus em tudo que faz? Amém? Agora, nós precisamos olhar para esse texto e perceber algumas realidades. Vamos aprender algumas coisas com esse texto. A primeira delas é que a fé não precisa de nenhuma garantia para a sua ação, a não ser o comando de Deus. A fé não precisa de nenhuma garantia para a sua ação, a não ser o comando de Deus. Não tenho dúvida que um dos maiores empecilhos, obstáculos para vivermos as promessas de Deus nas nossas vidas são as pessoas. Aquilo que te limita muitas vezes está perto de você. Aquilo que rouba de Deus, o propósito de Deus da sua vida, às vezes está diante de você. Às vezes são pessoas próximas, são pessoas que te amam, pessoas, mas não conseguem enxergar ainda com o olhar da fé. Você se propõe a viver algo em Deus, Deus gera no teu coração uma coisa maluca, que você olha para a sua vida e fala assim: meu Deus, isso é impossível de ser vivido. Isso é impossível de se tornar realidade. Isso é impossível de eu conseguir fazer isso que o Senhor me chamou para fazer. Mas o seu coração começa a borbulhar, seu coração começa a queimar por aquilo, e de repente você começa a olhar e alimentar a sua fé, e aquilo começa a crescer dentro de você. E a primeira coisa, quando você compartilha para alguém, é assim que você vai falar para a pessoa, fala assim: então, Pamela, Deus colocou algo no meu coração, e esse algo que Deus colocou no meu coração é assim. E você começa a contar para a pessoa, e a primeira coisa que ela vai falar para você, fala assim: ih, cuidado, hein? Olha para você, olha quem você é, olha a sua capacitação, olha a sua vida. A primeira coisa que nós vemos é que Paulo diz que não ouviu carne nem sangue, ele não ouviu pessoas, não teve garantia humana nenhuma, mas ele foi guiado por Deus e por isso viveu a sua vida e o seu ministério extraordinário. Um homem que ousou viver além da palavra humana, além do encorajamento humano. É lógico que todos nós gostamos de ser encorajados, não é verdade? Às vezes é muito bom você estar diante de um problema, de uma situação difícil, alguém batendo nas suas costas: vamos lá que eu estou junto com você. Isso é muito bom, mas nem sempre isso vai acontecer na nossa vida. Às vezes você está diante de uma situação e talvez Deus colocou você diante de um ministério ou de algo que Deus deseja realizar através da sua vida, e você olha para você e fala assim: a minha limitação é enorme, os desafios são enormes. Quando nós olhamos para a situação do Japão, menos de 2% aqui conhecem a Jesus. Nós vemos que os desafios para a igreja nessa nação são enormes. A cultura é diferente, a língua é diferente, os costumes são diferentes, tudo é diferente. A maneira de viver é totalmente diferente. Então, como nós conseguiremos levar o evangelho ao japonês? Os desafios são enormes. E vai chegar muita gente para você e vai dizer que, desiste dessa ideia, porque muita gente já tentou e não conseguiu. Porque a igreja brasileira não ganha japonês. Porque o japonês olha para a sua cultura e ele não aceita a sua cultura.
Tudo isso é verdade ou é mentira? É verdade, não é? Mas isso aqui está debaixo de palavras de homem. O que nós devemos entender é que nós estamos aqui debaixo de um chamado profético, de um chamado de Deus para a nossa vida como sacerdotes do reino de Deus nessa geração. E quando a gente for, não é a nossa palavra, não é o nosso jeito, não é a nossa cultura que converte, que convence, mas é o Espírito de Deus que habita em nós e vai falar através de nós, se a gente decidir ser guiado pela voz do Espírito Santo. E aí os muros caem. E aí os desafios se tornam pequenos, porque diante de um Deus tão grande não existe desafios grandes. Deus pode nos usar para transformar essa geração e para mudar essa realidade desse número de menos de 2% que conhece Jesus nessa nação. Você crê nisso? Eu vou dar a oportunidade de você falar amém de novo. Deus pode mudar essa realidade se você se permitir ser guiado pela voz do Espírito Santo de Deus. Você pode ser um instrumento de salvação para japoneses. Amém? Agora, você precisa decidir quem que você vai ouvir. Porque eu quero dizer para você que se você ouvir a voz de homens, você vai desistir rápido. Tem coisas que Deus fala conosco que é só para nós, irmãos. Tem coisas que Deus gera no teu coração que é só para você. Você quer ver exemplo? Noé que construiu uma arca gigantesca sob o comando divino. Você imagina você, Noé. Imagina, Cida, você, Noé. E Deus chega para você, nesse sol, e fala assim: Cida, é o seguinte, você vai pegar madeira, você vai construir um barco do jeito que eu vou falar. Esse barco é gigantesco. Tipo assim, é coisa irreal na realidade que Noé estava. Hoje nós vemos grandes barcos, Titanic, mas hoje nós temos estrutura para isso. Naquela época não se tinha, e Deus falou isso para esse homem. Agora você imagina Noé chegar para o amigo, para a Pâmela, e falar assim: é o seguinte, pô, Deus falou para mim construir um barco e vai vir uma chuva que não vai parar nunca, e essa chuva vai inundar a terra. O que Noé ia escutar? O que você acha que Noé ia escutar? Esse cara está louquinho da Silva. Pode procurar um psiquiatra, está doido. Mas a grande verdade é que nós vemos que Noé decidiu obedecer. Ele decidiu construir não baseado na voz humana, não baseado nas palavras de homens, mas baseado na palavra de Deus. Então eu não sei qual é a arca que Deus está pedindo para você construir, eu não sei o que Deus está colocando na sua mão, você estando nessa geração, mas eu quero dizer para você, que se você for fiel como Noé foi, construindo essa arca para o Senhor, Deus vai fazer o extraordinário na sua vida, e você vai ser um instrumento de redenção nessa geração. Amém? Gênesis 6, 22 diz: assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim Noé o fez. Você sabe qual que é o segredo da vida abundante em Cristo Jesus? Obediência. Fala assim: obediência. Pastor, eu tenho que construir algo que Deus colocou no meu coração. Deus colocou um projeto no meu coração, um sonho no meu coração, mas eu não tenho recurso, não tenho condição, não tenho capacitação. Meu irmão, descanse, porque se é de Deus, vai vir recurso, vai vir capacitação, vai vir pessoas. Deus vai unir propósitos e vai fazer isso acontecer, porque isso está no coração de Deus, não no seu coração. Quando Deus deu para Noé, estava pronto. A provisão estava ali, o sustento estava ali, a condição estava ali. Quer outro exemplo? Moisés. Apesar das limitações pessoais, obedeceu à ordem divina e foi condutor do povo de Israel. Imagina Moisés tivesse consultado um amigo. É o seguinte: eu vou lá para Faraó, Gilson. Vou lá para Faraó e vou falar para o Faraó que é para ele liberar esse povo. Quem é que esse Faraó pensa que é? Se Moisés tivesse feito isso, talvez ele não teria sido o instrumento de Deus que ele foi. Mas ele ouviu a voz de Deus. Diga: ouviu a voz de Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você: você tem ouvido a voz de Deus?
Deus tem conduzido a sua vida, os seus sonhos, a sua visão está alinhada à vontade de Deus. É isso que tem sussurrado nos nossos ouvidos todos os dias. Porque eu quero dizer para você, queridos, que tem coisa que Deus tem te dado que não é para você compartilhar com carne nem sangue. É para você viver em obediência, sujeição, submissão, clamando a Deus para que Ele te dê direção, para que você faça aquilo ser uma realidade na sua vida. Olha que a Bíblia diz em Hebreus 11, 23 a 30, que pela fé Moisés decidiu abrir mão das riquezas do reino de Faraó e viver a perseguição como o povo de Deus. Pela fé Moisés abriu mão das riquezas para viver os propósitos de Deus. Como as pessoas reagiriam se Moisés tivesse chegado a carne e sangue e falado: olha, eu vou ali conversar com o faraó, eu vou ali botar o dedo na cara do faraó. Quer outro exemplo? Davi, apesar de todas as limitações e decretos contrários, não se permitiu viver condicionado à realidade natural e decidiu crer naquilo que Deus havia gerado no seu coração. Imagina se Davi chegasse na roda dos amigos e dissesse assim: ó, é o seguinte, eu vou ali, vou enfrentar esse filisteu. A Bíblia diz que esse filisteu, Golias, era experimentado em guerra. Era o top dos soldados naquela época. Não tinha ninguém que colocava a sua cara contra o filisteu. Tanto é que a gente vai ver que o exército de Israel estava amedrontado, escondido, por causa desse filisteu. E aí aparece uma criança, e fala assim: cara, quem esse cara pensa que é? Porque vocês estão pensando que eu estou ouvindo carne ou sangue? Vocês estão pensando que eu estou ouvindo conselho de homens? Eu não estou ouvindo conselho de homens. Eu sei o que Deus falou, eu sei o que Deus prometeu, e eu vou viver a vontade de Deus, custe o que custar. E é hoje que esse Golias vai cair na minha mão, debaixo do poder e da autoridade daquele que me chamou. Davi não olha o tamanho do gigante, não olha a circunstância, não olha a sua incapacidade, a sua falta de recursos. Davi simplesmente olha para Deus e diz que é de lá que virá o meu socorro. E o que acontece com o gigante? Cai diante de Davi, ele corta a cabeça do gigante. Qual é o gigante que você precisa vencer? Qual é a dificuldade que você precisa vencer hoje naquilo que Deus tem gerado no teu coração? Naquilo que Deus tem gerado para nós como igreja nessa geração? Aonde nós precisamos romper os nossos limites? O segredo está aqui: confiança absoluta no caráter de Deus. Sabe por que você desanima? Sabe por que você anda vivendo uma vida de altos e baixos na fé? Porque você tem deixado de confiar em Deus. Porque a palavra de Deus diz, o salmista diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Paulo permaneceu intacto na sua convicção de quem ele era, de quem Deus é, do propósito de Deus para ele na sua vida, a ponto de entregar a sua própria vida por isso. Porque tinha uma convicção. Fala assim: convicção. Você precisa ter essa convicção. Você tem a convicção do que você está fazendo aqui? Você tem a convicção de quem você é em Deus, de quem Deus é para você? Você tem a convicção de que nós não estamos aqui porque merecemos estar? Que nós estamos aqui pela graça daquele que nos chamou das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz? Você tem convicção que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a placa dessa igreja, mas tem a ver com um reino de justiça, de equidade, de paz, de esperança e de salvação. Tem a ver com um Deus que morreu na cruz para nos trazer de volta à vida. Não tem a ver com você, não tem a ver com seus sonhos, mas tem a ver com a vontade de Deus. Creia que Deus quer realizar através de você coisas extraordinárias. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: creia que Deus vai realizar através de você coisas extraordinárias. Deixa eu dizer algo para você. Se Deus falou, está falado. Se Deus disse, está dito.
Se Deus está gerando isso no seu coração, entenda isso, receba isso, entenda o tempo certo para que isso aconteça, traga isso para os seus líderes espirituais, para orar junto, para buscar junto, não é sair vivendo de qualquer jeito. Deus falou para mim, agora também ninguém me segura. Não, queridos, não é assim. Mas se Deus falou com você, compartilha com homens e mulheres que sonham e vivem pela fé, que vão olhar para você e encorajar você e ajudar você e preparar você e construir em você aquilo que Deus está desejando fazer através da sua vida. Se Deus falou, se prepara, meu irmão, e construa. Deus mandou você construir uma arca, Cida, constrói. Começa, dá um passo de fé, sai do seu lugar, diga: Deus, eu não sei como vou fazer, eu não sei, não tenho a mínima ideia como isso aí vai acontecer. Eu não sei nem por onde eu começo. Imagina Deus falar para o Gustavo construir uma arca. Não sabe nem bater o martelo num parafuso. Num prego, olha você vê. Eu lembro uma vez que nós estávamos numa obra aqui, estava eu, aí estava uma galera numa obra aqui, o Renato estava, aí o pastor Vitor catou o martelo para pregar um prego na madeira. E ele catou o martelo de um jeito que o Renato falou: pastor, melhor largar, vai pregar. Eu fico imaginando se Deus falasse isso para mim, eu falar: Jesus, não sei como que isso vai acontecer, mas eu creio que o Senhor vai me capacitar e a gente vai fazer esse negócio acontecer. Se Deus falou, se prepare e construa. Deus falou para você que você vai ser uma bênção no prédio onde você mora, que você é um instrumento de salvação naquele prédio. Se prepare e construa. Se prepare momentos, esteja junto, seja intencional naquilo que Deus está gerando no teu coração. A célula não é um afazer, não é um ajuntamento, não é um lugar para a gente estar em célula. Nós trabalhamos aqui em célula, não é um lugar para a gente estar só para a gente estar junto com os amigos. É um lugar que a gente está ali construindo algo que Deus tem gerado no nosso coração, de sermos um instrumento de salvação na vida de outros. Porque a tendência é a gente, como cristão, a gente se esquecer disso. A gente vai se reunindo, e a gente gosta de reunir, comer bolo, torta, Coca-Cola, então a gente se acostuma, mas não é isso. Nós estamos aqui em missão. Fala para o seu irmão: você está aqui em missão, irmão. Não esqueça disso. Então, se Deus falou, se prepare e construa. Faça curso, estude, faça faculdade, se prepara. Construa aquilo que Deus gerou no seu coração. A Bíblia diz em Tiago 2,17 que a fé sem obra é morta. Pastor, eu quero ser um pregador. Então vai estudar a Bíblia. Vai fazer faculdade, vai estudar teologia. Faz alguma coisa, irmão. Ou você vai esperar que Deus acorde um dia com um cérebro novo, jogue em você e fale assim: agora você tem a mente do Augusto Nicodemos. Não é assim, irmão. Construa, faça algo, sai desse lugar, faça curso, procure os recursos e faça aquilo, se prepare para aquilo que Deus está construindo na sua vida. A segunda coisa, regue tudo em oração. Oração antes da ação. Ore incansavelmente, busque direção de Deus, busque a aprovação de Deus. Fala: Senhor, eu preciso que o Senhor me conduza nesse propósito. Eu não quero fazer nada se a sua mão não estiver, se o Senhor não estiver na frente, se o Senhor não direcionar, se o Senhor não estiver indo, Senhor, à frente de mim, eu não vou. Então busque isso em oração, ore incansavelmente. E a terceira coisa, execute com fidelidade e permaneça focado nas promessas do Senhor. Sabe qual que é o grande segredo de vivermos os propósitos de Deus na nossa vida? Constância e resiliência. Você precisa de duas coisas para você viver a sua fé: constância e resiliência. Gente constante. O que muda a sua vida não é o que você faz uma vez por mês. O que muda na sua vida é o que você faz todo dia. Você não está acima de peso porque você comeu um bolo a mais no domingo. Você está acima do peso, Gustavo, porque você tem comido mal todos os dias. Uma pessoa não vai ficar fortão porque ela vai um dia na academia. Ela não vai ficar bem fisicamente porque ela vai uma vez na academia. Ela vai ficar porque ela é constante, dia após dia. Assim ou não é? Nós não vamos crescer na fé porque você leu a Bíblia um dia. Você não vai crescer na fé porque você um dia decidiu ler toda a Bíblia. Aí você sai lá, maratona a Bíblia.
Não entende nada que está lendo. Mas você lê. Então é melhor 15 minutos por dia do que 4 horas num dia, uma vez por ano. Todo dia, 15 minutos, 15 minutos. Você vai começar a se apaixonar pela palavra. De repente vai virar 30, você nem percebe. Aí vira 45, aí vira 1 hora. Daqui a pouco você não quer fazer outra coisa senão meditar na palavra de Deus de dia e de noite. É assim que nós crescemos. Então seja constante na sua fé, seja disciplinado, coloque na sua vida disciplinas espirituais para você amadurecer, crescer. Acorde todo dia, como você come, toma o café da manhã, você fala assim, ó, hoje, todo dia quando eu acordar, nessa hora é a hora de falar com Deus. É hora de eu parar tudo, desligar do mundo, da correria, dessa loucura que a gente vive no Japão, e é hora de eu falar com Deus. É hora de eu meditar, é hora de eu ler a palavra, é hora de eu ter o meu devocional com Deus. Seja constante. Decida ser um homem e uma mulher guiadas por Deus hoje. Amém? Se coloque em pé.